The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Who are you? Just a guy. Just a guy. Como um dos serial killers mais cruéis da história, conseguiu se tornar um ídolo para dezenas de mulheres. Richard Ramirez matou sem escolher idade ou sexo, aterrorizou a Califórnia durante meses e mesmo assim recebeu cartas de amor, fãs apaixonados e chegou a oficializar um casamento dentro da prisão. Essa é a história do Night Stalker. Richard Ramirez nasceu em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas, filho de imigrantes mexicanos. Desde cedo, sua infância foi marcada por violência. Aos 5 anos, sofreu um ferimento na cabeça que passou a causar crises epiléticas frequentes. Um detalhe que muitos apontam como o primeiro sinal de que algo em Richard nunca funcionou como deveria. Mas o verdadeiro ponto de virada veio através de seu primo mais velho, Miguel, um veterano da Guerra do Vietnã. Miguel passava horas contando a Richard, ainda criança, histórias detalhadas sobre as atrocidades que cometeu durante a guerra, torturas, estupros e execuções. Para reforçar as histórias, ele até mostrava fotos reais tiradas no campo de batalha. Richard, ainda um garoto, absorvia tudo aquilo como se fosse entretenimento. Em 1973, quando Richard tinha apenas 13 anos, presenciou pessoalmente o momento em que Miguel atirou e matou a própria esposa, bem na frente dele. Ao invés de se traumatizar e se afastar, Richard fez o oposto. Aproximou-se ainda mais da figura do primo, romantizando a violência que via nele. Foi nessa mesma época da adolescência que Richard desenvolveu um fascínio obsessivo pelo satanismo e pelo ocultismo. Lia tudo o que conseguia sobre o assunto e começou a mudar sua própria visão de mundo em torno da ideia de que havia um poder maior do mal ao qual ele poderia se conectar. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? Abandonou a escola ainda no ensino fundamental, começou a consumir drogas pesadas e se mudou para a Califórnia ainda jovem, já com um histórico de pequenos furtos e prisões por roubo de carro. Segundo ele, foi por volta dessa época que sentiu pela primeira vez uma presença, uma voz, uma vontade que não era exatamente a sua, mas que passou a habitar dentro dele. O primeiro assassinato confirmado de Richard Ramirez aconteceu em 28 de junho de 1984. Ele invadiu a casa de Jenny Vicom, uma mulher de 79 anos, em Los Angeles. Abusou sexualmente dela e depois esfaqueou até a morte. O crime foi tão brutal e ao mesmo tempo tão aparentemente aleatório que a polícia não conseguiu conectá-lo a nada. Parecia um caso isolado. Ramirez desapareceu por quase 10 meses. Segundo os relatos posteriores, foi um período em que ele dizia estar se preparando, aprofundando seus rituais e sua conexão com o que ele chamava de força que o guiava. Em março de 1985 ele voltou, e dessa vez com muito mais fúria. Invadiu um apartamento e atirou em Dale Okazaki, matando-a instantaneamente e feriu sua colega de quarto, Maria Hernandes, que por sorte sobreviveu e conseguiu descrever o agressor. Na mesma noite, Ramirez atacou novamente, matando Tizai Lian Yu a tiros dentro do próprio carro. A partir daquele momento, os ataques se tornaram quase semanais e ele não tinha um perfil de vítima fixa. Atacava casais idosos, mulheres sozinhas, famílias inteiras. Em um dos casos mais chocantes, invadiu a casa de Vincent e Maxine Zazara. Matou Vincent com um tiro e depois assassinou Maxine de forma extremamente violenta, deixando símbolos que a polícia associou a rituais satânicos na cena do crime. Esse detalhe se repetiu em vários dos locais que ele atacou. Pentagramas desenhados na parede, em espelhos, até mesmo na pele das vítimas. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you studied, just yes or no, have you studied Yes, Satanism? yes I have. Are you a worshiper of the devil? No comment. Para a imprensa da época, ficou claro que aquele não era um criminoso comum. Havia algo profundamente ritualístico no comportamento dele. Durante meses, a cidade inteira viveu em estado de alerta. As lojas de armas e equipamentos de segurança venderam recorde de fechaduras, alarmes e cães de guarda. As pessoas evitavam sair à noite. Cada barulho estranho no quintal virava motivo de pânico. O que mais aterrorizava não era só a quantidade de vítimas, era a imprevisibilidade completa. Lock your doors, lock your windows. If you have the ability to provide additional security devices, then by all means do so. Who wants to be next? I don't. No one else does. Ramirez não seguia a rotina, não repetia bairro, não repetia arma. Ele usava facas, revólveres e até um martelo em alguns ataques. Entrava por janelas destrancadas, por portas de garagem, por qualquer brecha que encontrasse. A imprensa o batizou de Night Stalker, o caçador da noite, porque era exatamente assim que ele agia, no escuro, sem aviso, sem padrão perceptível. Enquanto isso, segundo o próprio Ramirez relataria depois, ele sentia que estava cumprindo o propósito. Dizia que sua devoção ao que ele chamava de seu senhor só crescia a cada ataque, e que os símbolos deixados nas cenas eram oferendas, não apenas provocações para a polícia. A virada, no caso, veio de uma forma quase cinematográfica. Em agosto de 1985, Ramirez roubou um carro em São Francisco, deixando impressões digitais que finalmente permitiram à polícia identificá-lo oficialmente pela primeira vez. Um retrato falado e logo depois uma foto de arquivo criminal antigo dele foram divulgados para todos os jornais e noticiários de Los
Los Angeles. Da noite para o dia, o rosto do homem mais temido da Califórnia estava estampado em todas as bancas de jornal da cidade. Na manhã seguinte, Ramirez entrou displicentemente em uma loja de conveniência, sem saber que sua própria foto estava na primeira página do jornal exposto ali dentro. Ao perceber que tinha sido reconhecido por moradores locais, tentou fugir a pé pelas ruas do bairro. O que aconteceu a seguir entrou para a história como um dos momentos mais dramáticos da captura de um serial killer nos Estados Unidos. Moradores da vizinhança, reconhecendo o rosto estampado nos jornais, começaram a persegui-los pelas ruas. Um grupo de residentes conseguiu alcançá-lo e o dominou fisicamente, espancando-o até a chegada da polícia, que precisou intervir para tirá-lo das mãos da população antes que a situação saísse ainda mais de controle. I can't begin to tell you how proud we, all of us, are of the people in this community who, to a man and a woman, were involved in trying to track this guy down and capture him. O processo de Richard Ramirez começou em 1978 e se estendeu por mais de um ano. Um dos julgamentos mais acompanhados da década nos Estados Unidos. Ao todo, ele foi condenado por 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões sexuais e 14 arrombamentos. Mas um momento que ficaria marcado para sempre na memória coletiva aconteceu antes mesmo da sentença final. Durante uma das aparições em tribunal, Ramirez ergueu a palma da mão diante das câmeras, revelando um pentagrama desenhado na própria pele. Gritou então diante de todos os presentes, essa frase aí que nem eu tenho coragem de falar. A cena, capturada por fotógrafos e transmitida por emissoras de todo o país, transformou Ramirez para muitos em uma espécie de símbolo do mal encarnado. Não apenas um assassino, mas alguém que afirmava abertamente, sem qualquer arrependimento, servir uma força maligna. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Em setembro de 1989, ele foi condenado a 19 penas de morte. O que aconteceu depois surpreendeu até os investigadores mais experientes do caso. Apesar de todo o horror associado ao seu nome, Richard Ramirez passou a receber cartas de admiradoras enquanto aguardava no corredor da morte. Em 1996, chegou a se casar dentro da prisão de San Quentin com uma dessas admiradoras, Doreen Lyoy, uma editora que passou anos trocando correspondência com ele. At the time, Ramirez was certainly a guy attracting a lot of attention. Since his arrival at the San Francisco jail, women from around the country, including one of the female jurors who had found him guilty in Los Angeles, had been flocking to the San Francisco facility, even fighting with each other over Richard's affections. Ramirez nunca chegou a ser executado, ele morreu em 2013 no corredor da morte, vítima de uma linfoma, encerrando de forma silenciosa uma das histórias mais sombrias e satânicas do crime americano. Até hoje, o caso do Night Stalker é lembrado não apenas pela brutalidade e pela quantidade de vítimas, mas por algo mais perturbador, o quanto Richard Ramirez parecia genuinamente convicto de que não agia sozinho. Segundo ele, havia uma presença guiando cada escolha, cada símbolo, cada ritual deixado para trás. Foi só um homem perturbado se escondendo atrás de uma crença? Ou será que em algum momento daquela infância marcada por violência e ocultismo, Richard Ramirez realmente abriu uma porta que deveria ter permanecido fechada? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta de histórias reais, mistérios e casos que desafiam a lógica, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!